Então vamos lá para a explicação, um pouco do detalhamento do que é essa dinâmica do minhoco e da minhoca. Então você percebe que uma das coisas importantes que é tratado nessa dinâmica é a respeito de dizer não. Então tudo isso tem a ver com o consentimento. Então a gente vai amarrar aí alguns conceitos ligados a consentimento, intimidade, público e privado. Esses conceitos vão ser fundamentais, principalmente quando situações como aquelas que a gente falou logo no início do curso, de criança ter aquela curiosidade de saber sobre as suas partes íntimas, sobre também algumas coisas da vida e tal, tudo isso vai ter pode ser trabalhado através desses conceitos principais aí que a gente está falando, certo? Do que é público, do que é privado, do que faz parte da intimidade e dessa questão do consentimento. Então, tudo isso tem a ver com a prevenção ao abuso sexual infantil. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre essa questão do não. O que acontece quando a gente fala sobre isso? A gente pode relacionar isso aí com um tema muito importante no que se diz respeito à prevenção ao abuso sexual infantil, que são as 4 regras básicas de proteção. E que regras são essas? São essas 4 aqui, ó. Fale não, gritar bem alto, sair correndo e contar tudo para mim ou para alguém que também você confia. E aí você fala um pouco sobre essa questão da tal de rede de segurança da criança. Então eu vou contar a respeito, falar na verdade para vocês a respeito dessas 4 regras básicas através de uma vivência de alguém que assistiu uma das lives temáticas a respeito de prevenção ao abuso sexual infantil. E nessa live estava sendo explicado sobre essas 4 regras básicas de proteção. Uma das mães estava assistindo essa live e passou esse conhecimento para o filho, dessas 4 regras básicas. A gente tem no nosso material lá uma dinâmica voltada para isso, né? Que você pode estar fazendo com a sua criança para trabalhar isso, além da dinâmica do minhoco e da minhoca, porque o não está lá. E uma vez que essa mãe passou para esse filho, no outro dia, esse filho ele tinha por volta dos 9, 10 anos por aí. Ele foi para a escola e foi usar o banheiro. E naqueles banheiros de escola tem alguns, né, que tem um espaço do chão para a porta. E nesse espaço, uma outra criança passou por debaixo. E essa criança que passou por debaixo tirou as calças na frente desse menino. E falou para ele: Você vai colocar a sua boca na minha pitoca. Tirou as calças e a cueca, mostrando as partes íntimas e tudo, né? O menino olhou para aquilo e começou a gritar, dizendo não. E gritava. E aí o menino falava: se você não colocar, eu vou inventar histórias sobre você, de que você é isso, você é aquilo para os coleguinhas, ninguém vai acreditar em você. E ele continuava a gritar, a dizer não. E aí o menino percebeu que ele realmente não ia fazer o que ele estava pedindo, se vestiu e saiu por debaixo desse espaço e saiu correndo. E aí o menino abriu a porta, saiu correndo e achou um funcionário lá da escola que fazia parte da rede de segurança, alguém que ele confiava, e contou tudo para esse funcionário. O caso foi exposto, também ficou sabendo e tal. E, enfim, essa criança não vivenciou uma situação de abuso, que nesse caso aí, né, estava envolvendo uma outra criança, né, que a gente sabe que, na verdade, a definição para uma situação dessa não é nem de abuso sexual, é o jogo sexual, porque acontece entre crianças, né, e tem consequências equivalentes ao abuso sexual. Então, já apontando para você a diferença entre jogo sexual e o abuso sexual em si. O jogo sexual ele acontece entre crianças, né, entre vulneráveis, entre menores, que envolve essas práticas semelhantes ao do abuso sexual, e as consequências desses jogos sexuais também são equivalentes ao do abuso sexual, enquanto que o abuso sexual ele acontece entre alguém que é de maior e um vulnerável, certo? Ou alguém que é de maior
e outra pessoa também que é de maior, porque pode acontecer também estupros, enfim, e se configura como um abuso. Então acontece entre de maior e um vulnerável ou entre pessoas de maior, certo? Então é muito importante pontuar essas diferenças. Então, você pode trabalhar essa questão das 4 regras básicas de proteção. E falando um pouquinho sobre a rede de segurança é formada por pessoas que esse vulnerável, essa criança ou esse adolescente confia e que ele pode procurar quando precisar, né? E é muito importante incluir na rede de segurança alguém que não faz parte da família, porque a maior parte dos abusos, a gente sabe, as estatísticas mostram isso, acontece dentro da família. Então, pode ser de repente um pai, uma mãe e um professor, ou como um exemplo desse da vivência, né, o zelador lá, o funcionário da escola, enfim, ou algum líder que você tenha, que você respeite também, na sua igreja, enfim. Então é muito importante ter bem definido para a criança essa rede de segurança, certo? E isso é tão poderoso, essa questão da rede de segurança, que isso não só serve para a infância, mas também é algo que a gente conserva durante a nossa vida como ser humano, ter a sua rede de apoio, de mentores, pessoas que você confia, que você pode procurar quando as pressões vierem, quando as dificuldades vierem, quando os abusos vierem, que a gente sabe que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então, está na natureza do mal abusar, né? Então, gerar culpa, medo, vergonha. Então, é muito importante a gente ter isso como filhos e filhas de Deus também, certo? Certo, então, entendendo tudo isso, a explicação aí introdutória dessa dinâmica, a gente vai entrar agora nesses 4 conceitos que eu falei logo no início do vídeo. O conceito de consentimento, intimidade, público e privado. Eles estão amarradinhos aí, então vamos lá. Então, conceito de privado e de público, amarrado com o conceito de consentimento e intimidade. Então, entre os 5 e 6 anos, a criança já está formando o conceito de público e privado. Por quê? Porque é nessa fase que surge o sentimento de pudor. É por causa do pudor que a criança reivindica a sua intimidade. Você vê como está tudo relacionado. E o que é esse pudor, Michael? É o sentimento de vergonha produzido por algo que possa ferir os padrões morais e ou éticos. É um sentimento de recato relacionado à área da sexualidade. Isso tudo aí foi retirado do dicionário Michaelis. E quais são as frases que a criança pode dizer durante essa fase? Ela pode dizer, por exemplo, mamãe ou papai, fecha a porta do banheiro porque eu quero tomar banho. Eu quero ficar sozinho usando o banheiro. Quero trocar de roupa sozinha aqui no quarto. Dê licença. E é muito importante conceder a licença. Por quê? Porque esse sentimento é esperado e é algo saudável. Faz parte da vivência. E é nessa fase que a criança já está na formação do pudor. É, esse pudor é uma sensação, sabe, de proteger mais a intimidade. E isso tudo reforça ainda mais a prevenção ao abuso sexual. Porque a partir do momento que a criança ela reforça esse sentimento de proteger a sua intimidade, ela acaba se protegendo também do abuso. Mas o que é intimidade? Como é que você pode trabalhar isso com a criança? Intimidade. Vamos lá. É um termo adotado para se referir a tudo que diz respeito às partes íntimas. Conversas privadas também estão inclusas na intimidade. Então, lembra que o conceito de sexualidade não está só relacionado à parte íntima. Então, conversas privadas também têm a ver com intimidade. E as particularidades próprias do indivíduo. E o que são essas particularidades? São costumes próprios da família, que estão de acordo com os princípios éticos e morais, né? Então, até próprios da pessoa mesmo. Tem gente que tem certas manias que fazem parte da intimidade, ou certos jeitos de fazer coisas ali no seu, na sua intimidade mesmo, sabe? Então, tudo isso faz parte. Privado. O conceito de intimidade está conectado com o conceito de privado.
E a privacidade ensina a criança que há coisas que só fazemos em casa e que só a família pode saber e ver porque faz parte da intimidade daquela família, daquele contexto familiar. Por exemplo, soltar o pum. O que pais responsáveis podem dizer? Você pode dizer assim, olha, a gente não solta o pum em todos os lugares, porque pum é algo íntimo, é algo bem nosso. Não fica legal soltar pum na sala de aula, na igreja, numa festa. Então, veja, esse exemplo aí do soltar o pum é um exemplo que faz parte da realidade da criança, para você conseguir explicar sobre esse conceito. Aí vem o conceito de público. É necessário também dizer à criança que tem coisas que fazemos e que as pessoas podem ver e saber. Por exemplo, algumas pessoas sabem que a gente estuda, outras veem a gente comendo ou brincando no parque. Então, tudo isso é algo público. Então, faz parte aí do conceito de público, ok? E entendendo isso, é importante a gente falar dessa fase presente na vida da criança, que às vezes não tem sido tão bem interpretada pelos pais. De que fase que eu estou falando? Dessa fase aqui, ó, dos 5, 6 anos, quando surge o sentimento de pudor. Então, quando os pais ou responsáveis dizem aos seus filhos, quando eles reivindicam, né, falando essas frases aqui, a sua intimidade, eles ficam reivindicando sua intimidade. Aí o pai, o responsável fala assim, deixa disso, menino. Eu vejo você pelado desde quando você era pequeno. Isso acaba ferindo, desrespeitando, literalmente, essa questão da intimidade. Então é importante respeitar a intimidade da criança, dando o direito a ela de guardar aquilo que Deus a entregou como algo precioso e sagrado, que ela precisa cuidar, o seu próprio corpo. É claro, gente, que eu não estou falando aqui que você vai deixar a criança lá largada e vai deixar ela, sabe, toda mal arrumada, não. É importante que você esteja supervisionando, entende? É aquele deixar, só que supervisionado. Então você vê lá, deixa ele fazer lá sozinho e depois você termina de ajeitar o restante do serviço, entendeu? Até que ele consiga fazer aquilo sozinho. Inclusive, isso é prevenção ao abuso sexual. Por quê? Porque quanto mais a criança ela consegue ter essa certa independência em relação à sua intimidade, menos ela vai precisar da ajuda de terceiros, de adultos, até na escola, para poder fazer isso. E isso evita que esses abusadores tenham essa abertura, entendeu? Para tocar na criança, para mexer na intimidade dela e tal, quando ela ficar solicitando, porque ela não consegue fazer sozinha, né? Então os abusadores eles estão bem atentos a isso. Então é muito importante trabalhar essa questão da intimidade. É claro que esse processo não é algo brusco e que cada família vive uma realidade diferente, mas é algo que precisa ser considerado. E aí o outro conceito que eu falei foi o de público, que foi esse conceito aqui. Então, tudo aquilo que é feito na presença de outras pessoas, conhecidas e ou desconhecidas, é chamado de público. Então, resumindo todo esse post aqui, a gente pode entender que existem coisas que as pessoas vão saber e ver, que tem a ver com essa questão do público. Tem coisas que são apenas da família, que tem a ver com a questão do privado, e coisas que são apenas nossas. Que eu falo nossas, do próprio indivíduo que vive aquilo, né? É a questão da intimidade. E o que isso ensina a criança? O valor da individualidade. Então, por mais que exista a intimidade, é, a gente sabe, né, que nós, como seres humanos, dependemos uns dos outros, mas também podemos realizar coisas que fazem parte do nosso contexto, da nossa intimidade, daquilo que é nosso. Então, isso tem a ver com a individualidade. Aquilo que compõe a minha intimidade, eu preciso cuidar, ok? Então, todo esse conceito aqui, todos esses 4 conceitos estão amarradinhos e eles são muito importantes. Então, essa é a primeira parte desse assunto. É um assunto um pouco extenso, mas eu espero que você esteja absorvendo, viu? E fica aqui com a gente. Vamos que vamos. Grande abraço.